Boa noite. A TV Folha de hoje será ao vivo e terá 1 hora de duração. Está sendo transmitido direto da redação da Folha de São Paulo, perto do caderno Poder, que está fechando a edição do Jornal Amanhã com os resultados das eleições municipais de 2012. Nesta 1 hora, jornalistas, colunistas e especialistas vão discutir o resultado das urnas e da apuração. A cobertura continua depois do programa, a partir das 21 horas, no site da Folha de São Paulo na internet. Nesse primeiro bloco, os convidados são Fernando Rodrigues, colunista e repórter especial da Folha de São Paulo em Brasília, Ricardo Baltazar, editor do caderno Poder, que está sendo fechado agora, com a edição de amanhã, e Mauro Paulino, diretor-geral do Datafolha. Mauro, eu quero começar contigo com os números da projeção que o Datafolha acaba de concluir, colocando o candidato tucano José Serra, do PSDB, e o candidato do PT, Fernando Haddad, no segundo turno. Quais são os números e o que a gente pode esperar aí do final da apuração? Isso já está definido. A partir de 65% das urnas apuradas, nós já pudemos fazer uma projeção e confirmar que José Serra, do PSDB, e Fernando Haddad, do PT, vão para o segundo turno. Serra na casa dos 31% e Fernando Haddad na casa dos 28%. O Celso Russomano deve terminar a eleição na casa de 21%. 21%. Agora, o Datafolha fez, agora no final da semana passada, a projeção para o segundo turno e fez o cenário em que José Serra iria para o segundo turno com o Fernando Haddad. O José Serra aparece com 39% e Fernando Haddad com 45%. Fernando, eu te pergunto, na velocidade com que o Haddad subiu nas últimas semanas, nos últimos dias inclusive, e o percentual que o Serra teve neste primeiro turno, você acha que esse número ainda muda muito ou o Haddad teve um ímpeto aí no final? Bom, antes de mais nada, é muito importante dizer que todos esses números sobre projeções de segundo turno são pesquisas que refletem um momento específico. Há 3 semanas ainda pela frente. Isto posto, é uma ressalva muito importante, é necessário dizer que José Serra sempre esteve mais ou menos com essa expectativa de ter uma votação próxima a 30%, era o que se esperava, ele de fato teve, e quem chegando, vamos dizer assim, é Fernando Haddad, que vem com um ímpeto maior para entrar no segundo turno e com muitos apoios. Então, portanto, a projeção do Datafolha, que diz que ele teria, se a eleição fosse hoje 45% contra 39% de José Serra, para hoje ela vai ser muito difícil de ser revertida no segundo turno, mas não é impossível, apesar de a campanha ser muito curta. Nós temos 3 semanas de campanha, 2 semanas de horário eleitoral. É isso. Uma campanha curtíssima. Baltazar, eu quero te perguntar sobre os apoios aí agora no segundo turno. O PMDB, o presidente Michel Temer, do partido, já declarou apoio à candidatura de Fernando Haddad. O Russomano, o eleitor do Russomano e o comando da campanha, você acha que vai tender para onde? É muito provável que o partido, o PRB, como tem uma posição no governo, eles têm o Ministério da Pesca, é muito provável que eles apoiem o Fernando Haddad. Já há uma reunião prevista para amanhã para discutir exatamente isso. O Russomano, o Russomano vai declarar apoio, ainda é incerto. Ele ia dar uma entrevista para dizer a avaliação dele ali sobre o resultado da eleição hoje, ele cancelou. Então ele provavelmente só deve se manifestar amanhã e a gente ainda não sabe o que ele vai dizer. Quanto aos eleitores dele, é mais difícil ainda de prever. Uma boa parte do eleitorado dele estava se dividindo entre eleitores que eram petistas e eleitores que tradicionalmente eram tucanos. Para onde essas pessoas vão agora é uma incógnita que a gente vai ter que esperar algum tempo para ver. Muitos voltaram para os candidatos que estavam acostumados a apoiar em outras eleições, e acho que isso explica um pouco o resultado do primeiro turno. Agora, o que eles vão fazer daqui para frente ainda é cedo para dizer. E a gente vê que é um eleitor extremamente volátil esse do Russomano, porque ele chegou a ter 35% das intenções de voto há menos de 2 semanas e agora termina aí com um pouco mais de 20%. Mauro, faz sentido a gente imaginar que candidato dizendo que vai declarar o voto neste ou naquele ex-adversário leva o seu eleitor junto, não? Não, existe muito mais uma predisposição do eleitor a votar em determinado candidato. Então, nessas simulações que nós fizemos de segundo turno, agora nessa última pesquisa, nós verificamos que a maior parte dos eleitores de Russomano migram para Haddad no segundo turno.
Então, algo em torno de 59%, 60% dos eleitores russomano tem a tendência de votar em Haddad no segundo turno. Até porque o perfil desses eleitores é muito próximo e é um eleitorado que votou em Marta nas últimas 3 eleições no segundo turno em São Paulo. Esse eleitorado russomano. Por isso há uma tendência maior desses eleitores migrarem para o Haddad. Gostaria de mostrar uma mancha aqui da cidade de São Paulo, dividida em distritos, e a gente nota que acontece mais ou menos aquilo que se esperava. No centro de São Paulo, tudo azul para José Serra, a vitória dele bem no centro, ali nas regiões mais centrais, e nos extremos uma mancha um pouco mais vermelha, avermelhada de Fernando Haddad. Agora, quando a gente vai num lugar específico, no extremo da Zona Leste, cidade de Tiradentes, Fernando Haddad vence, tem 46%, só que Russomano tem 27%. Isso corrobora um pouco essa sua tese, Mauro? Essa foi, na verdade, a luta do PT nesse final de primeiro turno, foi de conquistar uma parte desses eleitores que tinha perdido para o Russomano e aparentemente conseguiu isso agora, nesses últimos dias, nas últimas semanas, a partir do momento em que os ataques a Russomano se tornaram mais frequentes. Então esses eleitores acabaram migrando, de fato, já nesse primeiro turno para Fernando Haddad. Essa tendência continua no segundo turno. Agora, havia uma expectativa de que a tal da tese da polarização do eleitorado paulistano não se confirmaria nesta eleição, ou seja, adversários históricos aqui no estado, né, e na capital, PT e PSDB, teriam ali, enfim, ficou meio embaçado pela candidatura russomana. No final das contas, temos PT na franja da cidade mais pobre, menos escolarizada, e os tucanos, de novo, com uma votação forte no José Serra, no miolo mais rico e escolarizado. A gente tem verificado, Kanzian, em diversas eleições, que principalmente nas grandes cidades, uma parcela cada vez maior de eleitores se define no desfecho mesmo da eleição. Não porque estejam menos interessados na eleição, mas também porque eles demoram mais para escolher, esperam os últimos passos da campanha mesmo. Então, aquelas previsões que se fazia no início, elas acabaram acontecendo agora nesse desfecho. Nós tivemos aí nas últimas semanas, acompanhando cada um dos candidatos com repórteres da Folha. Nós vamos chamar um VT mostrando as candidaturas. Serra é o candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, está concorrendo ao cargo de prefeito pela 4ª vez. O Serra relutou muito em ser candidato a prefeito. Um dos principais obstáculos do Serra é a taxa de rejeição dele, que está muito alta. Acompanhar a campanha do Serra foi muito interessante porque é um personagem que está há muito tempo na vida política e essa é uma campanha de vida ou morte para ele. O Serra está com 70 anos, se tiver uma derrota agora nessa eleição, fica difícil para ele ali se reestruturar no patamar em que ele está hoje, como um dos principais personagens da política. A campanha do Serra teve episódios engraçadíssimos, né, que viraram piada nas redes sociais, enfim. Ele foi tentar fazer um gol de pênalti, fez o gol com um sapato. Ele estava andando pela rua, ganhou um beijinho na boca de uma eleitora que se disse apaixonada por ele, enfim. Ele quase tomou um tombo de skate, umas melhores caretas que eu já vi o Serra fazendo. Então foi uma campanha que foi muito engraçada, divertida e ao mesmo tempo eu acho que tem uma importância histórica, não só para a cidade de São Paulo, mas também para definir aí o futuro da oposição no país, já que um dos seus principais personagens pode permanecer ou pode perder força agora. O Celso Russomano é o candidato do PRB, Partido Republicano Brasileiro, à Prefeitura de São Paulo. O Partido Russomano, o PRB, é um partido pequeno, tem entre seus principais dirigentes bispos licenciados ou pastores licenciados da Igreja Universal do Reino de Deus. O coordenador da campanha dele, presidente do partido, é o bispo Marcos Pereira, da Universal. Ele tem como principal aliado nessa campanha o PTB.
Bom, a campanha do Russomano, em muitos momentos, ela foi uma campanha bastante fechada. Ela deixou de divulgar alguns eventos, alguns compromissos. Um evento que a Folha esteve presente, que não foi divulgado, por exemplo, por ele, foi a participação dele durante uma pregação do ministro da Pesca, bispo da Universal, Marcelo Crivella, na Expo Cristã, um grande evento em que o Crivella fez uma defesa ali do bispo Edir Macedo, líder da Universal, fez uma defesa do apóstolo Estevão Hernandes, líder da Renascer, que estava ali para formalizar o apoio dele ao Russomano. Nas últimas semanas, a proposta dele que foi mais discutida foi essa proposta de instituir uma tarifa proporcional nos ônibus de São Paulo, cobrar dos usuários apenas pelos trechos que eles percorrerem na cidade. A proposta foi bastante criticada, principalmente pelo candidato do PT, o Fernando Haddad, que disse que essa proposta ia prejudicar quem mora mais longe, né, trabalhador da periferia que precisa se deslocar até o centro para trabalhar. O Russomano acabou conseguindo se posicionar ali como uma candidatura de oposição, como um anti-Kassab, um nome que já era conhecido do público pela exposição na televisão. Essa ideia de que talvez a cidade possa ser administrada como um grande aqui agora. Chegue lá e exija que um problema seja resolvido em tempo rápido. O Fernando Haddad tem 49 anos, é paulistano e foi escolhido candidato do PT pelo Lula. Foi uma escolha pessoal. O Haddad faz parte de uma geração de políticos do PT que acabou ascendendo dentro do partido e no governo Lula por causa do mensalão. Porque o escândalo derrubou muita gente que era da linha de frente e obrigou o partido a fazer umas substituições inesperadas. E a dele foi uma delas. Então, com isso, o Haddad, que era um técnico muito pouco conhecido fora do partido, acabou virando ministro. No começo ele era muito desconhecido nas ruas. Então, às vezes, ele saía visitar uns bairros e as pessoas perguntavam quem que é o Haddad, ou então confundiam o nome dele, quem que é o Andrade. Uma situação engraçada aconteceu logo depois do fechamento da aliança com o Maluf. O Haddad estava em Ermelino Matarazzo, na Zona Leste, visitando uma feirinha do bairro e passou por um papagaio de realejo. É aqueles papagaios onde você vai lá, tira a sorte, recolhe um papelzinho. O Haddad pegou o papel e tomou um susto. Dizia uma coisa assim: o seu horóscopo diz que você vai ter felicidade, mas você precisa se afastar das companhias que te levam para o mal. O PT investiu pesado na campanha do Haddad, ele teve a campanha mais cara de todos os candidatos a prefeito no Brasil inteiro esse ano. O marqueteiro dele foi o mesmo marqueteiro que fez as campanhas do Lula e da Dilma para presidente. O resultado da eleição de São Paulo, no primeiro turno, é uma vitória para dois personagens que já se enfrentaram numa eleição presidencial, José Serra e Lula. Serra porque foi para o segundo turno agora e Lula porque conseguiu colocar um ungido no segundo turno. Baltazar, qual é a evolução que a gente pode ver entre PT e PSDB no cenário nacional com esse resultado em São Paulo? Bom, vai depender, obviamente, do resultado do segundo turno, de quem é que vai ganhar. Nas eleições de 2010, o Lula deixou o governo muito bem avaliado, elegeu a Dilma, uma pessoa que não tinha nenhuma experiência em campanha eleitoral, e todo mundo ficou muito surpreso com isso e criou-se essa imagem de que ele seria capaz de eleger qualquer pessoa. E ele estava tentando repetir um pouco isso agora com o Haddad. As dificuldades que o Haddad enfrentou para chegar ao segundo turno sugerem que a influência do Lula pode não ser tudo numa eleição. Vai depender do resultado aqui de São Paulo, uma avaliação mais definitiva sobre como é que ele vai sair, de que tamanho ele vai sair dessa eleição. Fernando, rapidamente para encerrar esse bloco, alguns resultados em capitais já fechados às urnas? Então, a propósito disso, sobre a influência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é muito importante dizer que em Recife ele sofre um grande revés. O candidato do PSB ganhou no primeiro turno, Geraldo Júlio, e o senador Humberto Costa, do PT, acabou ficando fora, ficou em terceiro lugar. É um revés grande para Lula. Ele funcionou em São Paulo um pouco, mas não funcionou no Nordeste, numa capital importante. Muito bem. No próximo bloco, os colunistas Bárbara Ganci e Marcos Augusto Gonçalves vão discutir a falta de propostas dos candidatos no primeiro turno dessa eleição.